Um pequeno raminho de mato nasceu naquela grama e estragou todo o jardim. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Hoje mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 18 de março de 2025. O nosso tema de hoje é extirpando os pecados. Baseado no livro de 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5, ao capítulo 2 e o versículo de número 2. Hoje o tema de hoje é comentado pela nossa irmã Shoshit Dixon. Ela disse que um certo dia ela chegou no seu jardim, na sua grama, e encontrou um pequeno ramo no meio do seu gramado. Ela disse, é só um ramo. Passando-se o tempo, ela descuidou-se e aquele pequeno ramo, espalhou-se por todo o seu jardim, causando um estrago tremendo. Tiveram que arrancar depois aquele ramo pela raiz e colocar depois o inseticida para poder matá-lo. Assim como aquele pequeno ramo que a princípio não faria dano algum, não faria mal algum a uma plantação de gramas, assim também é o pecado. O pecado, irmãos, ele começa pequeno, mas ele é gradativo, ele vai crescendo, vai aumentando, né? Porque o pecado, ainda ontem no Café Amargoso comentamos que não existe pecadinho nem pecadão, porém o pecado ele tende a aumentar. Ninguém começa a tomar uma garrafa de cachaça cheia, começa sempre da pequena dose até se tornar um alcoólatra. Ninguém se torna alcoólatra do dia para a noite, são os pequenos goles, os pequenos tragos que o tornam uma pessoa alcoólatra, um pecador dessa tal maneira. A Bíblia Sagrada diz que em Deus nós somos capacitados e cobrados a enfrentar os pecados de frente. Há 4 maneiras de olharmos para o pecado e decidir quais dessas 4 nós iremos assumir. A primeira atitude que nós devemos tomar seria a mais sábia, é confessar e deixar. A segunda era negar. A terceira, fugir. E a quarta, desviar-se da responsabilidade de que somos ou do que estamos pecando. A Bíblia Sagrada diz que quando confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que eles são apagados, eles são perdoados. E uma pergunta eu tenho para nós: há algum pecado enraizado na sua vida? Assim como aquela pequena raiz afetou todo o campo de grama, um só pecado não confessado, ele pode afetar toda a sua vida e torná-lo em ruína. Confesse, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas vamos lá para Deuteronômio, capítulo número 32. Capítulo número 32 de Deuteronômio é um capítulo bem longo. Lembra daquela música que eu falei que Deus é compositor e ele compôs uma música e falou para Moisés cantar essa música e ensinar ela para o povo de Israel. E o texto começa dizendo que o Senhor é a nossa rocha, que ninguém faz o que ele faz, que ele é perfeito, né? Os seus caminhos são caminhos justos, que ele é fiel, não há nele injustiça, que ele é justo, que ele é reto. E diz o hino que Deus encontrou Israel no meio do deserto, no meio do nada, em uma terra árida, pegou aquele povo, fez o seu povo, abençoou, cuidou deles, alimentou bem, alimentou com o melhor da terra. O versículo de número 21 diz que Deus cuidou desse povo de Israel como se fosse uma águia cuidando dos seus filhos. Depois disse que Deus agora vai mostrar afeto a um outro povo que não seja o povo de Israel. Aí é que nós entra na jogada, aí é que entra a gente. A Bíblia diz que Deus mostraria um afeto maior àquele povo que não é o seu povo. Por quê? Porque o seu povo abandonaria como de fato abandonou, o seu povo deixaria como de fato deixou, o seu povo viraria as costas para vocês como de fato virou as costas para Deus. Finalizando aí o capítulo número 32, diz que não há outro Deus como Deus. E ele diz assim, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu faço sarar. É uma coisa muito linda aqui, né? E termina aí
Deus chamando Moisés para encerrar a sua missão lá no Monte Nebo. Entrando para o capítulo número 33, antes de Moisés subir o Monte Nebo, ele chama todas as tribos de Israel, tribo por tribo, e começa abençoando as tribos de Israel com as bênçãos tremendas, uma coisa muito linda. Ele sai abençoando as tribos de Benjamim, de José, de Rubens. Todas as tribos são abençoadas ali por Moisés. E o que chama atenção é o capítulo número 33, versículo 26, que diz que Deus desce do céu para abençoar Israel, para livrar Israel. Que Deus tremendo, né? Que cuidava do povo de Israel, no mínimo detalhe. Aí entra aí para o capítulo número 34. Moisés sobe ao Monte Nebo, Deus fala com ele, mostra a terra de Canaã e diz: olha, você não vai entrar nela, porque você pecou, você e Arão, vocês pecaram, vocês me deixaram irado. E a Bíblia diz que Deus mostra toda a terra para ele, ele vê aquela terra, mas não entra lá. A Bíblia diz que em seguida Moisés morre, é sepultado, mas o povo até hoje, até os dias de hoje, não souberam onde o corpo de Moisés foi colocado. Agora vamos para Marcos capítulo número 15, versículo 26 a 47. A Bíblia diz que crucificaram agora Jesus, né? Ele estava sendo julgado, agora foi crucificado. Em cima da cruz colocaram uma descrição, uma tabuinha com a descrição da sua sentença. A sentença dele, porque ele foi sentenciado à morte, era porque estava escrito lá: Rei dos Judeus. A Bíblia diz que os sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele. O povo que passavam zombavam dele. Aí eu acho interessante, irmãos, os mestres da lei, os principais sacerdotes, zombar de um homem, de um coitado, depois de açoitado, sendo crucificado, né, em uma morte horrenda, uma morte de cruz, com a coroa tecida na sua cabeça. E mesmo assim, os mestres da lei, os religiosos da época, zombavam dele. Eu fico estarrecido quando eu encontro um pastor fazendo chacota de alguém, quando eu encontro um líder, um obreiro, um cristão, seja lá ele quem for, de qual denominação for, quando eles tiram sarro de alguém, quando eles brincam com alguém a ponto de machucá-lo. Agora imagina tirar sarro, zombar de alguém que já está morto, crucificado. Irmãos, é muito sério, não é? Convenhamos. Aí a Bíblia diz que naquele momento, por volta de meio-dia, o sol escureceu-se, ficou trevas total sobre a face da terra. E eu acho interessante que mesmo assim, nunca tendo um dia como esse antes na humanidade, todos os judeus, todos os fariseus, todos os mestres da lei, saduceus, tudo ali, vendo um sinal desse, mesmo assim não se rendem a Deus, não se rendem a Cristo, nem reconhecem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não é uma coisa muito séria? Ai, irmão, misericórdia. Eu acredito. Se eu estivesse lá presenciando uma cena dessa, né? Se eu estivesse lá presenciando uma cena dessa, eu creio que eu me arrependeria dos meus pecados. E eu voltava para casa e dizia: olha, família, aquele homem que crucificaram realmente era um homem justo. Ele era o Filho de Deus. Ele era aquele que ele diria ser. Sabe quem reconheceu isso? Não foi os mestres da lei, não foi os fariseus, não foi os principais da sinagoga. A Bíblia diz que lá no meio tinha um soldado, centurião, que comandava os 100 soldados. E a Bíblia diz que quando ele vê aquilo acontecer, o sol se escurece, Jesus dá um brado e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele homem reconhece e diz: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Isso é um reconhecimento tremendo, né? Um reconhecimento tremendo. A Bíblia diz que termina. Aí José de Arimateia, quando vê Jesus já morto, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, o qual é concedido. Ele pega o corpo de Jesus, compra um lençol novo, envolve Jesus no lençol, leva para uma sepultura, sepulta e coloca uma pedra sobre o sepulcro. Termina aí, né? Jesus morreu, foi sepultado. O credo dos apóstolos cumprindo-se aí, né? Jesus Cristo padeceu sobre Pôncio Pilato, foi morto, crucificado, morreu, foi sepultado e agora desce às mansões mais baixas da terra. Nos próximos capítulos teremos mais. Um grande abraço, Deus abençoe.